no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre aí, recheadaço de informações. Antes de começar o vídeo, peço que tu deixe aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a minha grande parceira aqui do canal, que é a 1xBet, o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. E o que não falta é a opção de grandes ligas para você apostar. Brasileirão, Série A, B, Copa do Brasil, Libertadores, ligas europeias que em breve vão estar voltando depois da pausa. Então você pode estar fazendo aposta e ganhando aquela grana bacana. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, uma notícia muito bacana. O Vasco vai passar por 60 dias aí de uma de uma reforma e uma modernização na sua sala de imprensa lá em São Januário. Então, pelos próximos 60 dias, a sala de imprensa vai ficar fechada e o layout está muito bacana. Dá uma olhadinha para vocês em como é que vai ficar a nova sala de imprensa do Vascão, para poder trazer um ar de mais modernidade e também conforto para os profissionais que ali trabalham. Afinal de contas, é a imagem do Vasco da Gama que é transmitida dali. Então vai ficar uma coisa bem mais moderna. Era uma coisa que particularmente, desde antes de eu trabalhar até com jornalismo, me incomodava um pouquinho. Você vê, por exemplo, a sala de imprensas lá do rival, você vê a sala de imprensa do São Paulo, do Inter, são coisas bem pompudas, e a do Vasco ainda é aquele backdropzinho ali, é uma coisa bem simples, mas, enfim, mesmo que atrasado, é sempre interessante ver o nosso clube caminhando. Eu vou deixar com vocês alguns depoimentos importantes que foram dados hoje no site oficial do Vasco a respeito dessa modernização que vai acontecer lá na sala de imprensa do Vasco. Confere aí. Há tempos o clube buscava melhorar a condição de atendimento da sala de imprensa para que os jornalistas tenham um local adequado e confortável de trabalho. Vamos tornar a sala mais moderna e a cara do novo padrão de design do Vasco. Desenhamos um novo modelo para trazer mais conforto, beleza e eficiência para as coletivas de imprensa, disse César Lafuente, analista comercial do clube e responsável pela captação da parceria que viabilizou a reforma. Bom, galera, e para finalizar, muito está se falando em Vasco, 777 Partners. O Vasco, inclusive, anunciou de maneira oficial essa semana de que foi finalizado o contrato entre Vasco e 777 Partners. Está no processo de assinatura agora dos contratos para apresentar aos conselhos do clube. E o Carlos Brasil foi meu último convidado do Futebolaço Podcast. E aqui na mesa a gente conversou sobre o processo de contratação de Maurício Souza, como é que tem sido a participação da 777 no dia a dia do Vasco. E agora, dia 18 de julho, daqui a menos de 30 dias, está abrindo a janela de transferência. E como é que vai ser feito esse processo? Chegarão medalhões, chegarão jogadores jovens, não vai chegar ninguém. Como é que está sendo tocado esse processo? E eu vou deixar com vocês o próprio Carlos Brasil explicando detalhadamente cada processo. Inclusive, você que não viu ainda, te recomendo assistir a entrevista na íntegra lá no nosso canal Futebolaço Podcast, beleza? Confere aí. Conversado, isso demanda tempo, né? A gente fica ansioso pela escolha, não mais do que nós gostaríamos de ter escolhido o mais rápido possível, né? Mas a partir do momento que todo mundo abraçou a ideia, né? E aí eu acho que entra todos que estavam envolvidos no processo, a gente partiu para a contratação. Aí sim, eu liguei já para fazer a proposta, já para dizer que poderia ser ele e tal. Foi dessa forma. Mas houve todo um procedimento, um processo para a contratação. Estamos chegando próximo da abertura da janela de transferências que abre agora dia 18 de julho. E você já me deu um gancho interessante aqui que a 777 passa a habitar no ambiente do Vasco hoje, nos processos decisivos, e eles participam também. Então vai duas em uma. Como é que tem sido efetivamente a participação da 777 nesses processos de tomar as decisões importantes? E qual é o planejamento do Vasco para a janela agora? São jogadores para ser contratados com um contrato curto até o final do ano, pensando em Série B, ou já é jogador pensando em médio e longo prazo? Bom, primeiro, o dia a dia com a 777, né? Eu acho que uma questão, eles não são donos ainda, né, do futebol do clube, mas tem uma ideia de que sejam, né? Está aí, claro, está na imprensa, enfim, tem proposta já em andamento, tem que ser aprovado em assembleia, né, pelos torcedores também.
A gente acredita que tudo isso aconteça. Por uma questão ética e profissional, a gente mantém eles informados sobre tudo, né? O diretor de futebol do grupo é o Johannes, Sim. que hoje é diretor do Génova, né? Eu tenho uma reunião semanal com ele, a gente troca bola, enfim, de tudo que está acontecendo aqui, o que acontece na 777, de um modo geral, né? Não só em termos de jogadores, mas até em ideias de jogo, modelo, análise de desempenho, análise de mercado, como é que é trabalhado, quais são os softwares que são usados, quais não são, enfim, orçamentos, tudo isso é conversado, né? Eles têm conhecimento de absolutamente tudo que acontece no clube. O que está sendo legal é que eles confiam, né? Está sendo bem legal isso, porque eles têm total confiança nas decisões que eu mais ou menos acho que deveriam ser tomadas, enfim, mostrando evidentemente porquê daquilo, né? Com argumentos, né? E eles têm acreditado nisso, né? O Johannes fala, o feeling é teu, a decisão é muito por conta do que você sente, você percebe, porque, óbvio, eles estão longe, né? Tem todo um ambiente dentro do clube que precisa ser cuidado. Hoje o nosso ambiente dentro do futebol profissional é um dos melhores que eu vivi em meios de futebol, né? Na base do Vasco também era assim. Um ambiente leve, um ambiente descontraído, um ambiente sem muita pressão, porque a pressão ela já vem de fora, né? Ela vem do externo. Internamente eu acho que essa pressão ela tem que existir, mas na medida certa. A cobrança de um trabalho bem feito. E eu sou chato trabalhando, né? Quem me conhece sabe. Sara está aqui do lado, já pode até falar, pô, eu sei. Então, assim, eu sou chato trabalhando, mas sou chato na medida, na medida certa. Sara confirmou. Confirmou a cabeça, eu sei. Mas sou chato na medida certa, sou chato na cobrança, sou chato no trabalho bem desempenhado, entendeu? Eu acho que você, por exemplo, trabalhou comigo. Eu sei que você vai fazer o teu melhor para poder desempenhar o teu papel. Cabe a mim, com a minha experiência, de repente colocar, ó, cara, não vai por esse caminho, vai por esse, é melhor para você e tal. Tenta, pelo menos, experimenta, né? Isso não quer dizer que não vai gerar erros, né? A gente comete erros, não tem jeito, eu já falei isso aqui. Então, assim, tornar o ambiente leve, sem muita pressão, sem muita cobrança, mas uma cobrança natural de um trabalho muito bem executado, né? Para que a gente erre o menos possível. Isso tem acontecido naturalmente. Eu tenho a diretoria do Vasco, né, acima de mim, mas que confia muito no trabalho também, tanto o presidente como todos os vice-presidentes, o comitê do futebol, confia muito no que é feito, porque eu demonstro para eles. E o diretor da 777, evidentemente, também confia nesse trabalho. Eles dão opiniões como tem que ser, tem que opinar mesmo, e muitas vezes eu respeito a opinião deles, não é uma decisão unilateral minha, nunca, mas é evidente que a gente está no dia a dia, a gente tem percepção de algumas coisas melhores, né? Mas eu acho que está tranquilo, a relação está muito tranquila nesse sentido. Você tinha feito outra pergunta que é Eu perguntei, foi a questão sobre a contratação, né, a janela. já tem uma lista montada, o Vasco Então, já trabalha prontamente já em negociações para o dia 18? Vamos lá. A janela vai do dia 18 de julho até dia 15 de agosto, tá? A gente olha a gente tem mapeado todo o mercado, tem um mapeamento, a análise de mercado não parou de trabalhar em nenhum momento, tá? Eu tenho mapeado vários jogadores por posição. E tenho mapeado vários jogadores com perfis monetários, vamos colocar assim, diferentes, né? Você tem jogadores que você, de repente, consegue trazer sem investir nada, apenas pagando salário, mas tem jogadores que requerem investimento. Tudo vai depender do que a diretoria, junto com a 777, talvez, se ela já estiver dentro do clube, me coloque. É o que eu digo, o trabalho não é meu sozinho, né, evidentemente, e eu só posso fazer o que a empresa me diz que eu posso fazer.
Então, se a empresa, que é o Vasco, disser para mim assim, ó, você tem um orçamento X para comprar jogador, ou não tem zero, é zero para comprar jogador, mas pode trazer 2, 3 jogadores com salário até tanto para o orçamento tá. A gente vai trabalhar em cima disso. Então, eu sou uma pessoa assim, às vezes a torcida fica chateada porque eu falo a verdade, né? Porra, Brasil, mas não vai contratar ninguém? Não sou eu, né? A gente não cria uma ilusão, nem tem que criar ilusão, né? As contratações, elas podem ou não acontecer. Elas poderão acontecer dentro da janela ou não. Se não houver a possibilidade, não vai ser contratado ninguém, nós vamos seguir. Entendeu? E eu acho que o elenco está formado para que a gente consiga o objetivo principal, que é subir. Se puder trazer mais jogadores com qualidade para encorpar ainda mais o elenco que está aí, ótimo, excelente, nós vamos fazer. Mas isso tudo é uma definição em conjunto com a área financeira do clube. Tem alguma negociação em curso hoje? Não, nada. Nenhuma? Nenhuma. E posição? Porque a gente discute ainda um pouco o sistema ofensivo do Vasco. A prioridade é meio para frente? A prioridade é atacante, né? De lado ou centroavante? Isso. Atacante de lado, em primeiro lugar, centroavante também. Tudo é questão de oportunidade, Dieguinho. Oportunidade de mercado, né? E é o que eu estou dizendo. Também é questão orçamentária, né? Se você disser assim, pô, mas não seria interessante trazer mais laterais? Não seria interessante trazer mais meias? Sim, pode ser. Tudo é questão de oportunidade, mas eu vejo e a comissão vê como prioridade o ataque, principalmente o lado do campo.